chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Sacerdote e o Casamento. O Sacerdote e o Casamento. Queridos irmãos, os padres podem se casar? O sacerdote pode se casar? Os pastores podem se casar? Podem, queridos irmãos. Tanto os padres como os pastores podem. Não existe proibição para o casamento. É uma questão de doutrina, é uma questão de religião, de normas internas. Mas a Sagrada Escritura diz que podem sim. Só que existem normas a seguir. E essas normas são leis de Deus. E todo sacerdote, todo padre, todo pastor tem que seguir essas normas de Deus. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Para vocês que estão aprendendo e para vocês também, sacerdotes e pastores de Deus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 6. O apóstolo Paulo nos escreveu desta maneira. É digna de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. Pois é preciso que o bispo seja irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho, nem violento, pelo contrário, que seja moderado, pacato, não cobiçoso, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão com toda a dignidade. Com efeito, quem não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Que não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra a mesma condenação que atingiu o diabo. Amém. Queridos irmãos, esta orientação que o apóstolo Paulo passou a Timóteo para que, quando começasse a ser constituídas as igrejas de Cristo, isso para os bispos, os diáconos, nós estamos falando aos sacerdotes, aos pastores, houvesse um critério. E um dos critérios que o apóstolo Paulo colocou para nós estamos falando do apóstolo Paulo, tá? Ele diz que é digna de fé esta palavra. É digna de fé esta palavra. E diz, se alguém aspira ao episcopado, ou seja, se alguém aspira a ser um sacerdote, ser um pastor, não importando qual a religião, está desejando um trabalho valioso. Está desejando um trabalho valioso, porque é obra de Deus. Pois é preciso que o bispo, o sacerdote, o pastor, seja irrepreensível, casado uma só vez. E aí ele coloca todas as características que deve ser esta pessoa. E também diz que essa pessoa não seja um recém-batizado. Que batismo é esse? É das águas? É o católico? Não, queridos irmãos. Está falando do batismo do Espírito Santo. Que essa pessoa não seja um recém-batizado. Para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. Para que a pessoa não preparada, recém-batizada, possa escorregar, cair na palavra de Deus, ter o descrédito e ser condenado, que nem foi também o diabo. Vocês entenderam? Esse foi o critério que o apóstolo Paulo colocou a Timóteo para que as igrejas fossem constituídas. Mas se nós formos lá para o Antigo Testamento, aí nós vamos entender melhor ainda aquilo que Deus disse e deseja
de cada sacerdote. No livro de Levítico, no capítulo 21, versículo de 5 a 8. Livro dos sacerdotes levitas, livro de Levítico, capítulo 21, versículo de 5 a 8. Diz assim: os sacerdotes. Os sacerdotes serão santos para Deus, e não profanarão o seu nome, pois são eles que se oferecem as ofertas queimadas para o Senhor, o alimento de Deus. Deverão ser santos. Não se casarão com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com uma mulher repudiada pelo marido, porque o sacerdote está consagrado a Deus. Tu o terás por santo, pois ele é quem oferece o pão de Deus, o pão de teu Deus. Deverás considerá-lo santo, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. No versículo 10 a 15, diz assim: o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não se afastará do santuário, a fim de não profanar o santuário do seu Deus, pois foi consagrado com o óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. Tomará por esposa uma moça virgem. Não poderá casar-se com viúva, repudiada, desonrada ou prostituta, mas só com uma virgem de seu povo. Assim não desonrará sua descendência no meio do povo, porque eu, o Senhor, que o santifica. Palavra do Senhor Deus, queridos irmãos. Queridos irmãos, existe uma norma, uma regra, uma lei que foi criada aos sacerdotes. Mais uma vez eu digo, sacerdotes são quem? Os padres, os bispos, o Papa, os pastores, os bispos, os apóstolos de Cristo. Essa lei é para esses sacerdotes de Deus. Não importa a religião. Deus fala claramente aos sacerdotes que eles serão santos para Deus e não profanarão o seu nome, pois são eles que oferecem as ofertas queimadas para o Senhor, o alimento de Deus, a Santa Ceia, a Eucaristia. Deverão ser santos. Todo sacerdote, todo pastor tem que ter uma conduta de santidade. Não se casarão. Agora vem as normas e vem as leis. Não se casarão com uma mulher prostituta. Deus não proibiu o casamento. O sacerdote padre pode se casar sim, se a igreja deles permitirem. Podem. Não se casarão com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com uma mulher repudiada pelo marido. Aquela que se separou do marido. Porque o sacerdote está consagrado a Deus. O sacerdote está consagrado a Deus. Tu, sacerdote, tu o terás por santo. Vocês terá o sacerdote por santo, pois é ele quem oferece o pão de teu Deus. É ele que te dá a Santa Ceia. É ele que te dá a Eucaristia. O pão e o cálice sendo consagrados como corpo e sangue de Cristo. Tu o terás por santo, pois ele é quem oferece o pão de Deus. Deverás considerá-lo santo, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo.
Se Deus é santo, se o Senhor é santo, o sacerdote tem que ter a santidade também. Deus fala sobre o sumo sacerdote, mas também está falando sobre o padre, está falando sobre o pastor. Esse sumo sacerdote pode ser aquele que tem um magistrado muito grande, mas também pode ser um apóstolo do Senhor Jesus. Um apóstolo do Senhor Jesus. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, a marca da promessa, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, ser o representante de Deus no altar, não se afastará do santuário, a fim de não profanar o santuário do seu Deus, pois foi consagrado com o óleo da unção de seu Deus, a presença do Espírito Santo, o óleo da unção, a presença viva do Espírito Santo nesse sacerdote, nesse pastor. Eu sou o Senhor, diz Deus, eu sou o Senhor. Tomará por esposa uma moça virgem. Pode casar? Tem que casar com uma moça virgem. Tu tomará por esposa uma moça virgem. Não poderá casar-se com viúva, repudiada pelo marido, desonrada ou prostituta, mas só com uma virgem do seu povo, uma virgem da casa do Senhor. Assim, não desonrará sua descendência no meio do povo, porque eu sou o Senhor que santifica. Vocês entenderam, queridos irmãos? Muitas vezes se torna difícil e às vezes até impossível a um sacerdote, a um pastor, a um apóstolo ter um relacionamento e casar-se. Não importa o teu passado, não importa a tua vida lá atrás, se você já foi casado, se houve uma separação, se você até mesmo cometeu adultério, você se prostituiu, não importa, desde que o óleo da unção tenha sido derramado sobre a tua cabeça, a unção, a presença do Espírito Santo tenha vindo na tua vida, o batismo verdadeiro do Espírito Santo, o perdão que nosso Senhor Jesus te deu. A tua vida passada não importa, sacerdote e pastor. Não importa. É a vida presente, desde a vinda verdadeira do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus te constitui sacerdote, constitui apóstolo, constitui pastor. A partir desse momento existe santidade dentro de você. E a partir desse momento você tem que seguir as leis de Deus. E muitas vezes o coração do ser humano, a fraqueza humana, nos apresenta tentações, desejos. E se a gente tem a presença do Espírito Santo, a gente tem que saber contornar essa situação. Porque a lei é clara. Somente as virgens podem casar com o sacerdote, com o pastor. Mas aonde encontrar uma virgem nos tempos de hoje? Aonde encontrar uma virgem nos tempos de hoje? Uma menina, uma adolescente? Como pode uma adolescente casar, às vezes, com um pastor com seus 30, 40, 50, 60 anos de idade? Se torna impossível. Sabemos que a graça maior vem de Deus. E se for da presença, da vontade de Deus, muitas coisas podem acontecer diferentes. Mas enquanto isso não é a vontade de Deus, não se pode mudar a lei de Deus. Então, essas são as normas e as regras para os sacerdotes, pastores e apóstolos. Amém.